Sejam bem-vindos a mais um episódio, o episódio 3, onde a gente vai falar um pouquinho sobre jejum intermitente, um tema que eu particularmente adoro. Sou fascinado pelo jejum e muita da minha vida, muitas mudanças da minha vida vieram decorrente ao jejum. Chega a ser engraçado nos dias atuais que as pessoas têm até receio, têm dúvida, não entendem a questão do jejum. Mas o jejum nada mais é do que você ficar algum período sem se alimentar e manter um bom desempenho do seu organismo. Coisa básica se a gente for falar do nosso processo evolutivo. Lembre-se que você tinha, durante a evolução, o homem conseguia comer, mas o homem não sabia quando seria a próxima refeição. Dependia de uma caça, dependia de um esforço, dependia da disponibilidade do alimento. Então, se você for pensar no nosso organismo, ele foi feito para isso. Só que nos dias atuais a gente tem uma oferta muito grande de comida. Onde você vai, você tem uma oferta, onde você vai, você pensa em alimento. E chega a ser até irônico a gente achar que a gente não poderia ficar algum período sem comer, Então algumas pessoas têm medo do jejum, algumas pessoas têm uma certa desconfiança do jejum, mas o jejum posso te garantir que transforma a vida, e a minha também começou com isso. Basicamente, o que é o jejum? O jejum é você ficar algum período sem se alimentar, e esse período pode variar de horas, dias e o que for, e manter um bom desempenho do seu organismo. Para isso, a gente precisa que o metabolismo funcione bem. Essa é a grande questão do jejum, e talvez esse seja o ponto que a maioria das pessoas tem dificuldade em entender ou mesmo começar. Por quê? Porque você pega uma pessoa que hoje tem aquela antiga, orientação nova de comer de 3 em 3 horas para emagrecer ou para não passar fome. Toda vez que você oferta comida regularmente para o seu organismo, ele se adapta àquilo. Você vai criar um metabolismo muito refém do açúcar, do carboidrato, da energia rápida. O jejum, ele envolve um certo metabolismo, e isso envolve alguns alimentos. Por exemplo, a gente precisa consumir um pouquinho mais de proteína e gordura, porque são coisas que trazem mais saciedade. Para você começar um jejum, o que a gente precisa? Você precisa primeiro ter uma alimentação limpa. Se você é uma pessoa que come regularmente, 3 em 3 horas, belisca alguma coisa, come um açúcar, come farinha com frequência, você é uma pessoa que tem fome com frequência. Então, a primeira coisa antes de fazer um jejum, você vai precisar limpar a sua alimentação. Se você come mal, você não vai tolerar o jejum. E isso que é muito comum. A gente vê algumas pessoas tendo experiências ruins pelo jejum exatamente porque come mal, come toda hora, e aí quando ela começa a ficar 4, 5, 6, 7 horas sem se alimentar, ela queixa que tive mal-estar, tive dor de cabeça, não me senti bem, tive enjoo. Isso pode ser comum sim se você não estiver preparado para o jejum. A grande questão do jejum é você se preparar para ele. Por quê? Porque o seu metabolismo ele precisa acessar bem as gorduras. Lembre-se que você tem um estoque, Todo mundo guarda, todo mundo tem depósito de gordura, exatamente para ficar algum período sem se alimentar, sentindo bem, com segurança e sem desespero. Mas para isso a gente vai começar algumas coisas. Mas antes de falar de como fazer o jejum, a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios do jejum. Talvez para mim o principal benefício que eu senti pessoalmente, assim, na minha prática mesmo pessoal, é a questão do autocontrole. Eu sempre fui uma pessoa que, como a maioria de vocês, comia regularmente, tinha o hábito de comer, sempre que via alguma coisa saía, comia, beliscava. E isso me deixava uma pessoa muito ansiosa por alimento. Então, se qualquer período eu ficasse sem comer, meu Deus, não consegui almoçar, não consegui fazer um lanche da tarde, aquilo me deixava muito desesperado, muito compulsivo. A partir do momento que eu comecei a colocar o jejum na minha vida, eu consegui ter muito mais controle da minha ansiedade. Então, eu sabia que a próxima refeição iria chegar, e isso deixa a gente com muito mais controle, muito mais disciplina. Talvez esse seja o principal ponto, na minha opinião, que isso pode trazer de benefício para a sua vida. No mundo onde a gente pensa em comida o tempo todo, saber que o seu corpo fica bem sem se alimentar, isso vai te trazer muita paz e vai trazer um comportamento muito legal para a sua vida. Então,
Para que você consiga fazer isso, a gente vai começar a colocar, por exemplo, horários nas suas refeições, né? A pessoa que não tem hora para comer, essa pessoa ela tem uma tendência maior a ter vontades de comer ao longo do dia. Agora, se você programa o seu organismo para receber alimento 3, 4 vezes ao dia, ele vai se acostumar. Você pode perceber que todo dia, por exemplo, você almoça meio-dia. Se você, por algum intervalo da vida, não conseguir almoçar meio-dia, você vai perceber que o seu estômago e o seu intestino, ele começa já a fazer barulho, pedir comida nesse horário. Se um dia você trabalhou um pouquinho mais, chegou meio-dia e meio, você percebeu que você começa a ter fome. Exatamente isso. O seu corpo ele é programado para receber alimento nesses períodos. Quando você começa a fazer jejum e vai colocando tempos diferentes, você começa a trabalhar o seu corpo para quê? Qual que é a grande questão do jejum? O jejum, quando começa a baixar o carboidrato, você começa a deixar de ingerir, você começa a gastar o seu estoque de glicogênio, né, que está no músculo e no fígado, você começa a ter que acessar as suas gorduras. Essa é a grande questão do jejum. Por quê? Por que a pessoa não fica mal? Por que a pessoa que está adaptada ao jejum, ela não se sente mal? Exatamente porque essa pessoa ela consegue fazer uma coisa chamada beta-oxidação. Essa pessoa consegue queimar gordura. Então, é muito comum você falar assim, você ouvir falar uma pessoa que faz 16, 18, 20 horas de jejum, e ela fala, mas eu não tenho fome, eu não tenho desespero no jejum. Por quê? Porque essa pessoa conseguiu acessar a energia. Então é uma pessoa que realmente ela não tem desespero, ela vai ficando em jejum e ela não tem falta de energia, não tem falta de força. Exatamente porque a gente tem um estoque enorme de gordura para a gente poder queimar, né? Enquanto mais você for queimando a gordura. Lembrando que a gordura é uma fonte de energia muito boa, que a gente precisa aprender a queimar. Se você é uma pessoa que come o tempo todo, de 3 em 3 horas, você é uma pessoa que praticamente não acessa a sua gordura, você não queima. Mesmo que você faça um exercício, você faz um exercício e gasta os seus estoques. Você queima glicogênio, você queima glicogênio do músculo, do fígado, mas a sua gordura mesmo você não queima. E aí você vê a quantidade de pessoas hoje que têm dificuldade em perder peso, exatamente porque come com muita frequência e não deixa os seus estoques serem gastos. Então, como que você poderia iniciar um jejum? Você vai iniciar um jejum sempre, algumas coisas são importantes. Primeiro, você precisa de começar aos poucos. O seu jejum precisa ser progressivo, porque se você não está acostumado, não adianta você querer fazer um jejum de 18, 20, 24 horas. Você não vai conseguir, seu corpo não está preparado para isso. O legal sempre é que você faça jejuns, por exemplo, de 12 horas, que é uma coisa muito tranquila e muito benéfica ao seu organismo. Jantar cedo é o primeiro passo que você faz para o jejum. Lembrando que o período que você dorme, ele conta como período em jejum, né? A gente vai começar a ter os principais benefícios vamos começar com 12 horas, 12, 14, 16 horas, aí você começa a ter os maiores benefícios do jejum. Se você janta um pouquinho mais cedo, janta às 7, por exemplo, e toma o seu café da manhã às 7 da manhã, esse é um jejum muito simples, muito fácil de ser realizado e a gente pode colocar quase que diariamente. Jantar mais cedo já é um primeiro passo para você fazer o jejum. Então você pode começar com jejum, por exemplo, de 12 horas com muita facilidade. Não existe muito uma regra, você vai achar várias formas, né? Jejum do gladiador, jejum 5-2, você vai escutar várias coisas. Mas eu quero que você tenha, na verdade, um conhecimento sobre o jejum. E que você tenha uma flexibilidade. O jejum ele não é para ser uma dieta, não é para ser uma coisa assim. O jejum eu gosto de falar que é uma carta na manga, uma ferramenta que todo mundo precisa ter. Por exemplo, eu vou trabalhar muito, eu vou viajar, não vou ter acesso à comida, ou mesmo eu quero perder peso, eu vou me programar para fazer certos períodos de jejum. Então, para progredir esse período de 12 horas, a gente pode começar, por exemplo, com um jejum de 16 horas. Isso vai fazer com que você passe a ter 2 a 3 refeições. A gente chama o período de jejum e o período alimentar um período de janela alimentar. O que é isso? Se o dia tem 24 horas, você passa a ficar, vamos tentar um jejum de 14, de 16 horas, você passa a ter uma janela de 8 a 10 horas de alimentação. O que é interessante da janela de alimentação? É um período que, por exemplo, quanto menor a sua janela de alimentação, menos tempo você vai ter para comer.
E lembrando que se você tem 8 horas para comer só, se você fizer uma boa refeição, dificilmente você vai conseguir fazer outras 2, 3 refeições, né? Você vai acabar fazendo mais uma, geralmente 2 refeições em 8 horas, costuma ser um período bem eficiente. Outra dúvida muito importante que as pessoas têm é que o jejum, necessariamente, ele não precisa ter uma restrição calórica. Você pode fazer um jejum consumindo a mesma caloria que você gasta ao longo do dia. Por quê? Porque o período que você está sem comer é um período metabólico, é um período onde você tem mudanças metabólicas no seu organismo. Essa é a grande questão do jejum, é isso que a gente quer. Então você fala assim, mas eu tenho medo de emagrecer demais, eu sou muito magro, não quero perder peso. Tudo bem, você pode usar o jejum, mas dentro dessa janela você vai se forçar a comer o que você precisa comer. É coisa simples, isso precisa ser dividido. Só que qual que é a grande questão? Quanto mais curta for a sua janela, menos apetite você vai ter. Porque você vai ficar, por exemplo, 16 horas sem comer. Na sua primeira refeição, das 8, você vai acabar tendo mais fome. E vai comer uma grande quantidade, vai acabar comendo muita comida, muita proteína, muita gordura. E o que vai acontecer nas próximas horas? Talvez você não tenha apetite, talvez você não tenha paladar. Então, quanto mais estreita a sua janela alimentar, menos tempo você vai ter que comer e provavelmente menos tolerância alimentar. Por isso, sim, o jejum acaba emagrecendo, acaba sendo uma boa estratégia para o emagrecimento. Mas lembrando que não obrigatoriamente você precisa fazer déficit calórico. Então tem muita gente que tem dúvida e fala, doutor, eu treino muito, mas eu não vou emagrecer muito, eu já sou magro, mas eu queria fazer. E ela tem medo, sem problemas nenhum, tá? A gente pode passar um pouquinho mais e fazer um jejum um pouquinho mais agressivo, vamos dizer assim, que a gente gosta de chamar de jejum do guerreiro ou do gladiador, que ele consiste em basicamente uma refeição ao dia, onde a gente vai ficar 20 horas de jejum e 4 horas se alimentando. Se você fica 20 horas sem comer e 4 horas se alimentando, provavelmente nessas 4 horas você vai conseguir fazer geralmente uma grande refeição. Esses jejuns mais prolongados, a gente vai diminuindo geralmente o protocolo dele, de colocando, por exemplo, 2 vezes por semana, que é um período onde a gente não começa a ter muita agressão ao corpo, né? É claro que qualquer coisa que você fizer, se você fizer uma restrição muito severa para o seu corpo, você pode ter algum prejuízo, mas não é isso que a gente quer, tá? E outra coisa são os jejuns mais prolongados, para aqueles que já estão bem adaptados, né? Que a gente pode chegar a fazer até 20 horas ou mais, então, 24 horas ou mais. O jejum de 24 horas é um jejum muito interessante, é um jejum que eu praticava, sempre pratiquei muito, coloquei na minha vida, que durante uma semana, por muito tempo, eu fiz jejuns de 24 horas todas as semanas. Era um jejum que eu gostava muito, era um jejum que eu tinha um encontro muito, vamos falar, a gente pode até falar muito espiritual, né, dependendo muito do que a pessoa acredita, mas é um período que eu tinha uma conexão muito grande comigo. Saber que você vai fazer a sua última refeição, um jantar, e que você só vai jantar no dia seguinte, era muito bom. Era um período que eu estava muito conectado comigo mesmo. É um período onde eu escutava muito meu corpo, eu sentia muito meu corpo e eu via muita energia nesse dia. Eu via uma energia mental muito grande. Se você for pensar na evolução, o jejum é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque um animal, quando ele se alimenta, isso a gente pode ver até hoje nos dias atuais, um animal, quando ele se alimenta, ele descansa, ele não sai para caçar depois de comer, né? Toda vez que ele se alimenta, ele fica, ele descansa, ele repousa. Quando que um animal sai para caçar? Ele sai para caçar quando ele tem fome. E quanto mais fome ele tem, mais ágil e desesperado ele fica, vamos dizer assim. Então, muita gente acha, mas o jejum não vai me deixar sem energia? Não, não faz sentido nenhum. Se você ficasse sem se alimentar e a sua energia baixasse, a nossa espécie não estaria aqui hoje, nem a nossa e nem a maioria dos animais que caçam, né? Toda vez que você fica em jejum, o seu corpo aumenta muito o desempenho, principalmente cerebral. Então a gente consegue ter um raciocínio muito mais rápido, a gente consegue ter um reflexo muito apurado, a gente consegue ter uma força muscular, uma disponibilidade de energia muscular muito forte. É só você imaginar um animal caçando. Aquele animal está sem comer um tempo, ele está com fome e ele está dando o melhor dele para conseguir o alimento.
A mesma coisa para você. Óbvio que você não vai precisar caçar nada hoje em dia, é muito simples, mas você vai perceber esse benefício cerebral no seu trabalho, por exemplo. Você vai perceber uma concentração maior, uma energia maior, uma eficiência muito grande. Eu, por muito tempo, trabalhei, fazia plantão 24 horas, sempre em jejum. Quando eu descobri o jejum nos meus plantões, eu percebi que o meu plantão passava a render muito mais, porque quando eu comia, eu me alimentava, eu fazia uma grande refeição no almoço e eu percebia que depois do almoço meu rendimento caía absurdamente. Então sempre foi um plantão muito corrido, trabalhava muito e eu ficava, na hora que dava 11 da manhã, eu já ficava pensando em me alimentar, não estou com fome, estou com fome, estou com fome. Comia meio-dia, 1 hora, me alimentava, depois daquilo, minha energia ia toda embora. Por quê? Porque o meu corpo não quer trabalhar, meu corpo não quer produzir, meu corpo quer descansar, ele quer processar aquele alimento. E quando eu comecei a colocar o jejum na minha vida, sobrava tempo no plantão, sobrava energia. Então eu conseguia resolver tudo, eu parava no tempo que as outras pessoas iam se alimentar, e esse é um tempo que eu produzia, é um tempo que eu adiantava minhas coisas e eu via que o tempo sobrava. Então, um dos benefícios hoje muito interessante do jejum é aumentar o seu tempo. Você vai ter mais tempo livre, você vai conseguir produzir mais, seja porque você vai estar com a cabeça melhor, seja porque realmente você vai ter mais tempo. Lembrando que a alimentação, você fala, eu gasto 40, meia hora para comer, mas não. A sua energia nas próximas 2 horas ela fica muito prejudicada. Isso aí, né, não precisa nem discutir, porque a partir do momento que você come, o seu rendimento cai consideravelmente. Então, existem protocolos para ser colocados, né, e existem alguns jejuns terapêuticos também, onde a gente vai entrar mais de 24 horas, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Lembrando que são jejuns metabólicos, né? Você vai poder colocar algumas coisas, né? Caldo de ossos, algumas coisas gordurosas, né? Gordura, TCM, muita hidratação para que você consiga ficar bem nesse período, tá? Existem, né, 2 tipos de jejum, o jejum metabólico e o jejum calórico. O jejum calórico, na verdade, você só vai poder consumir água, chá e café praticamente, né? Não adoçados, óbvio. E o jejum metabólico é um jejum onde a gente quer o benefício da baixar o metabolismo, tirar o metabolismo da glicose. Então, um jejum onde a gente pode consumir algumas gorduras. A gente pode colocar, por exemplo, um TCM, um óleo de coco no seu café, que vai te dar uma energia cerebral. Até te chama o Bulletproof Coffee, né? O café à prova de bala, onde a gente pode colocar um pouco de manteiga ghee, creme de leite, caldo de ossos. São jejuns que você coloca um pouco de gordura. Já que o seu corpo está metabolizando gordura, você não tira o metabolismo dele. Então é um jejum que você pode colocar gordura e ele vai continuar tendo um desempenho bom e uma energia boa. Geralmente a gente usa isso para jejuns mais prolongados, tá? O jejum metabólico. Lembrando, gente, que o que as pessoas mais costumam errar no jejum é esquecer da hidratação. Então, o jejum, a maior parte das pessoas que tem uma experiência ruim com jejum, essas pessoas esquecem da hidratação. E é muito importante que você se hidrate bem durante o jejum, principalmente colocando sal integral. Isso muda muito a qualidade do seu jejum e eu vivi isso na prática, né? Fazia o meu jejum, comecei nessa progressivo, 14, 16, 18, e eu percebia que por volta do final do jejum já começava a ficar o corpo muito ruim, a cabeça meio ruim, falta de energia, já ficava muito cansado. E quando eu descobri o sal integral, eu comecei a colocar no meu jejum. Então, assim, qual que é o sentido disso? O jejum, você fica sem se alimentar. Mas, na verdade, não é da glicose. O alimento, ele traz consigo o sal, os minerais. Esses têm uma capacidade de te dar mais energia. Quando eu conheci o sal durante o jejum, eu percebi que, o primeiro dia que eu coloquei sal na minha água, eu percebi que o jejum de 18 horas eu não estava mais cansado, me senti bem, me senti disposto com 18 horas. E eu consegui que eu vi 20 e poucas, com muita facilidade.
É isso que você vai perceber quando você repõe os minerais. Essa é a grande questão. Por quê? Porque o seu corpo está produzindo, o seu corpo está gastando energia, mesmo que, né, no seu dia a dia, mesmo que você não esteja se alimentando, o seu corpo está se alimentando da gordura, mas ao mesmo tempo ele expolia, ele desidrata. Então não adianta você pôr só água se você está fazendo jejum. Como você não se alimenta, a gente precisa pôr eletrólito. A mesma forma que uma pessoa que participa de uma maratona, de uma prova de bicicleta, alguma coisa mais longa que ela transpira muito, é obrigatório que ela coloque minerais, né? Então todo mundo faz reposição, os hidroeletrolíticos da vida aí, as bebidas, né? Essas bebidas clássicas aí, onde a gente repõe os eletrólitos. O sal mineral, o sal integral, ele vai funcionar basicamente dessa forma. Então, as considerações ao jejum. Faça jejum, comece com jejuns progressivos, 12, 14, 16, 18. Dê tempo, né? Um dia que você fez jejum, no outro dia você descansa, fica mais tranquilo. Depois pode fazer 2, 3 vezes por semana. Lembre-se sempre de limpar a alimentação. Antes de fazer um jejum, você precisa comer bem. Você não pode comer uma pizza e querer fazer 16 horas de jejum. Você pode até ter essa experiência. E você vai perceber que o seu jejum vai ter uma qualidade muito ruim. Eu mesmo tinha muito hábito de me alimentar mal no domingo à noite. E segunda, eu ia fazer meu jejum. Os dias que eu jantava mal, que eu fazia algum lanche, no outro dia eu não conseguia fazer o jejum com qualidade. Rapidamente eu estava cansado, tinha fome, precisava de energia. Eu me obriguei a me alimentar melhor no domingo à noite. Então eu passei a jantar no domingo à noite. O que você precisa antes do jejum? Você precisa, primeiramente, ter uma alimentação mais basicamente low carb, nada de carboidratos muito glicêmicos, né? Pão, massa, tudo isso ele promove muita glicemia e aumenta muito a sua insulina. Então isso deve ser evitado nesse período. Antes do jejum ou durante todo o período que você está fazendo, uma alimentação mais low carb, e a sua alimentação antes do jejum muito rica em proteína e gordura, coisas que vão te dar saciedade. Então me obrigava sempre a passei a jantar bastante nos domingos. Isso foi ótimo, né? Deixei de comer muita coisa ruim para me alimentar bem no domingo à noite e ter uma segunda bem mais produtiva. O legal do jejum é que ele envolve bons hábitos. Você não vai fazer um jejum sendo uma pessoa que se alimenta mal, que vive de delivery, que vive de fast food. O jejum não combina com você, exatamente porque o jejum não tolera desaforo. Se você quer praticar o jejum, você precisa ter uma alimentação limpa. E pós o jejum também não adianta comer mal. Se você fica 16, 18 horas sem se alimentar, sem insulina, não adianta você comer um pão, por exemplo. Você vai sentir mal. Se você comer um macarrão depois de 18 horas de jejum, você vai fazer um pico glicêmico muito alto. A sua insulina vai subir muito, a sua glicemia vai subir muito. Só que você desenvolveu uma sensibilidade muito grande à insulina. Ou seja, a sua insulina passa a funcionar mais, porque nessas 18 horas você não recebeu glicose. E o que acontece? Você faz uma hipoglicemia rápida. Então você come, tem uma energia, mas ao mesmo tempo você passa mal logo em seguida, porque a sua insulina ela teve o dobro do efeito, ela funcionou de uma forma muito mais eficiente. Então essa é a grande questão do jejum. Se hidrate bem, se prepare nutricionalmente, né, com os alimentos low carb, se prepare psicologicamente. O jejum ele envolve uma conexão com você mesmo. Então todas as vezes que, por exemplo, eu fazia o meu jejum de 24 horas, no domingo à noite eu sempre conversava comigo e sabia que dali para frente eu ia estar tranquilo, eu ia estar bem, me hidratando, produzindo, me conectando bem. E isso é importante você planejar o seu dia seguinte, é importante você planejar o seu jejum para que ele tenha boa qualidade. Coloque, por exemplo, amanhã eu vou fazer 16 horas. Marca, saiba a hora que você vai fazer depois. E na hora que você estiver chegando, se você estiver bem com as suas 16 horas, tenta levar um pouquinho mais, tenta levar para 17, tenta levar para 18 horas. Você vai perceber que você vai render bem quando você tem uma conexão. Agora, aquela pessoa que não pensa no jejum e simplesmente vai fazendo, ela não vai ter uma qualidade boa e dificilmente ela vai chegar no período que ela quer, porque ela já vai estar pensando, eu preciso comer, eu estou com fome. Então quanto mais mentalidade você colocar para o jejum, mais resultado você vai ter. E você vai perceber que as coisas começam a ter muita
você começa a ter um resultado muito rápido, um resultado muito bom com o jejum. Jejum é viciante, eu posso dizer para vocês, porque a maior parte das pessoas que praticam o jejum, elas gostam. O jejum traz uma energia muito boa, o jejum traz uma concentração, até mesmo do apetite, você melhora muito o apetite, a compulsão, o jejum serve muito para isso. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os grandes benefícios do jejum. Visto que agora vocês aprenderam a fazer o jejum, sabe que tem que se hidratar, comer bem, a gente vai trazer um pouquinho sobre os principais benefícios do jejum. Falando agora sobre os grandes benefícios do jejum, você precisa ter motivos, para praticar o jejum. Não pode ser só perder peso. Muita gente acaba pensando no jejum apenas por emagrecimento. O emagrecimento é apenas uma consequência do jejum. Quando a gente conversou sobre o metabolismo, essa é o grande benefício. Então, por exemplo, independente de restrição calórica, que vai acabar sendo uma consequência, porque você começa a ter uma saciedade maior, o grande benefício do jejum tem relação com o metabolismo. Por quê? Porque como que o seu corpo funciona no período de jejum? Quanto mais jejum, mais tempo de jejum você faz, menos ele vai precisar da insulina. E a gente sabe que hoje talvez o grande problema da população seja o excesso de insulina proveniente de uma dieta rica em carboidrato. Carboidrato não é vilão, insulina não é vilão, mas o seu excesso sim. E a gente pode ter hoje a gente tem uma enorme série de doenças relacionadas ao excesso da insulina, Diabetes, a própria resistência, hipertensão, as queixas, endometriose, SOP, tudo isso das mulheres, a maioria tem muita relação com a resistência à insulina. O principal benefício vai ser no controle da sua insulina. Por quê? Porque a insulina ela é um hormônio que ela é capaz de pegar a sua glicose que está no sangue e jogar ela para dentro da célula. Porém, se você não utiliza glicose, se você não se alimenta nesse período, a sua insulina vai abaixar, até como uma proteção. Porque se você tiver insulina circulante, essa insulina vai fazer uma hipoglicemia, e a gente sabe que hipoglicemia pode levar ao óbito, exatamente porque vai faltar energia. Então, como defesa, o seu corpo ele vai fazer o quê? Diminuir a secreção de insulina e aumentar muito a sensibilidade, mas você não vai ter insulina circulante. Agora, no caso, por exemplo, de um paciente diabético, num pré-diabético, isso vai ser um excelente resultado, um excelente medicamento, vamos dizer assim. Porque se o paciente ele tem uma dificuldade no funcionamento da insulina, qual que é o melhor tratamento? O melhor tratamento é você dar um pause, dar um descanso para a sua insulina e para o seu pâncreas. Isso vai fazer o seu corpo aumentar muito a afinidade pela insulina. Então, na próxima vez que ele se alimenta, ele vai ter uma resposta muito melhor à insulina, melhorando muito o quadro, principalmente o quadro de inflamação e dessa resistência. Algumas pessoas têm dúvida em relação à massa magra, e as pessoas falam, mas eu vou fazer jejum, doutor, eu vou perder músculo. Quanto mais tempo de jejum, mais o seu corpo aumenta a secreção de um hormônio chamado hormônio do crescimento, o hormônio do GH. A grande função do GH é uma manutenção da massa magra. O GH não é um hormônio muito anabólico, mas é um hormônio muito lipolítico, é um hormônio que vai queimar a gordura e é um hormônio que vai manter a sua massa magra. Pense comigo de uma forma evolutiva. Os músculos são as coisas, é o órgão, o tecido mais importante que você tem no seu corpo. Se você faz jejum e o seu corpo despreza músculo, o seu corpo ele vai estar cometendo um suicídio. E, obviamente, não é isso que ele vai fazer. Então, a gente tem comprovações que quanto maior o período de jejum, mais o aumento do GH. E isso envolve jejuns acima de 24 horas, mas a gente já vê um aumento da secreção em jejuns mais curtos. Mas o aumento exponencial ele vai subindo de acordo com o tempo em jejum, exatamente por um mecanismo de proteção. Se o seu corpo tem um monte de gordura guardada, armazenada, qual sentido faz ele queimar músculo? Nenhum, sendo que o músculo é importante para a sua sobrevivência. Se você fica em jejum e o seu corpo destrói o seu músculo, não faz sentido nenhum ele destruir aquilo que ele vai precisar para caçar, para sobreviver. Então ele vai direto para as gorduras.
Esse é o grande benefício do jejum. Você vai acessar bem as suas gorduras exatamente por uma melhora das suas mitocôndrias e pela beta-oxidação. Isso é uma sobrevivência. Se você tem vários estoques, né, tá cheio de gordura para queimar, por que o seu corpo vai destruir ele mesmo? Ele vai começar a acessar. Então o jejum, ele tem uma função muito boa para mudar a sua rota metabólica. Eu gosto de falar como se fosse um carro flex. Se você põe gasolina o tempo todo, o corpo não vai funcionar bem a álcool. Agora, se você parar de colocar gasolina e começar a funcionar a pôr só álcool, ele vai queimar bem o álcool, que seria, por exemplo, numa analogia, o caso da gordura. Então, o jejum faz você funcionar muito bem, queimar muito bem gordura, exatamente por esse desvio metabólico. Ele vai mudar essa rota metabólica dele. Outra coisa muito positiva no jejum é em relação às doenças cardiovasculares, principalmente pela melhora do colesterol e do triglicérides. A gente sabe que o triglicérides é a principal forma de energia que a gente tem guardada, né? É um estoque de energia rápida. Então, quando você faz jejum, a primeira coisa que o seu corpo vai pegar depois do glicogênio muscular são os seus triglicerídeos. Então, aquela pessoa que tem hipertrigliceridemia, ela não vai precisar de remédio, vai precisar de jejum, porque o jejum vai fazer ele gastar, ele vai pegar aqueles triglicéridos e vai melhorar. Pessoa que tem um LDL alto vai melhorar com a questão do jejum, simplesmente porque ele vai utilizar essas moléculas para a própria sobrevivência. Outra coisa muito positiva no jejum é a pessoa que tem esteatose hepática. O que é gordura no fígado? Na verdade, gordura no fígado seria um termo um pouco errado, porque a gente sabe que o que está guardado no fígado é carboidrato, né? Geralmente frutose, basicamente frutose, né? Então, que a pessoa que bebe muito cerveja, suco, né? Essa pessoa ela vai ter um estoque de um fígado, vai ter um fígado mais gordinho, vamos dizer assim, da gordura no fígado. E quando você está em jejum, seu corpo vai priorizar aquilo. Sendo você tem um estoque rápido ali, fácil de ser acessado, por que eu não vou consumir? Então é excelente, por exemplo, para a esteatose hepática, tem uma melhora fantástica. Outra coisa muito falada sobre o jejum é um termo chamado autofagia, que é um termo interessante. O que quer dizer? Eu gosto sempre de comparar o nosso corpo como se fosse uma fábrica, por exemplo. Se você sofre uma crise na fábrica e para de entrar dinheiro, a primeira coisa que você vai fazer é mandar os funcionários ruins embora. Se a fábrica não está entrando dinheiro, você não consegue pagar, você vai fazer o quê? Você vai mandar as pessoas que trabalham pouco, que servem pouco, têm pouca função. Esse é um conceito de autofagia. E o seu corpo, quando ele começa a sentir essa privação energética, privação calórica, é como se ele começa a ter tempo de limpar. Então ele vai pegar as células velhas do seu corpo e vai começar a destruir. Células que poderiam virar um câncer, uma doença, desenvolver alguma doença imunológica, células que não estão servindo para nada, células defeituosas, e começar a destruir. Por quê? Porque o seu corpo precisa sobreviver, o seu corpo precisa tirar as coisas que gastam energia desnecessária, e o seu corpo agora tem tempo, já que você não está dando comida, ele tem tempo de limpar, ele tem tempo de metabolizar. Então, um dos benefícios muito legais do jejum exatamente é você dar tempo para o seu corpo trabalhar. Parte das doenças do mundo atual, elas são relacionadas a um excesso de comida, excesso de informação, falta pouco, se você fornece pouco tempo de descanso, você fornece pouco tempo para o seu corpo trabalhar sozinho. E isso a gente acaba sabendo. Se você toda hora come, toda hora o seu corpo tem que limpar, metabolizar e absorver essa comida. Quando você fica sem comer, as suas células de defesa elas começam a circular para resolver outros problemas. E a autofagia é um importante fenômeno e tem muita relação com a sua saúde no presente e a sua longevidade, basicamente, principalmente relacionada a doenças ruins, visto que células ruins, células defeituosas, podem desenvolver algum tipo de doença. Outro fator muito interessante é a melhora da performance cognitiva e cerebral, principalmente relacionado ao BDNF. Existem estudos mostrando que durante o período de jejum, ele melhora a sua neurogênese. O que é isso? O BDNF é a produção de um fator neurotrófico cerebral. Ele vai melhorar o trofismo e a neurogênese do seu cérebro. Então ele vai pôr o seu cérebro para funcionar mais. Por quê? A gente volta a falar novamente da evolução. Seu corpo precisa estar mais atento, mais rápido, mais
resolutivo, mais responsivo. Então ele vai melhorar o funcionamento cerebral, porque você precisa funcionar melhor, você precisa sobreviver. Isso tem muita relação com doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson, demência. A gente vê que pessoas que fazem jejum, elas têm menores chances de desenvolver esse tipo de doença. E lembrando também que melhorando a insulina e melhorando a questão do açúcar, né, do carboidrato, a gente também vai ter menos estímulo cerebral. Isso poupa o seu cérebro, ao mesmo tempo que poupa, ele estimula a produção de novos neurônios. Isso é muito interessante. Em relação ao seu intestino, é uma consideração muito importante também relacionada à sua microbiota. A gente já sabe hoje, né, já tem diversas comprovações de que talvez uma das coisas mais importantes no seu organismo e pouco estudada é a sua microbiota. Somos seres completamente colonizados por bactérias. E o nosso intestino, então, nem se fala. E a gente sabe que essa bactéria, essa microbiota intestinal, ela envolve até mesmo nos seus pensamentos. Por que você gosta muito de doce? Por que você tem muita compulsão? Por que você gosta de certos alimentos? Por que você não gostava de certos alimentos, mas a partir do momento que você começa a conviver com uma pessoa que tem certos hábitos, você adquire os mesmos hábitos dessa pessoa. E isso tem relação com a microbiota, não é apenas comportamento. Mas se você começa a viver, namorar, casar com uma pessoa que gosta muito de um determinado alimento, você pode perceber que o seu paladar vai acabar indo para o mesmo lado. Por quê? Porque a gente troca bactéria o tempo todo, né? Então, a microbiota, o período do jejum é um período onde você vai selecionar boas bactérias. Por exemplo, você come chocolate o dia todo. Você come chocolate depois do almoço, você come chocolate no jantar e todo dia você pensa em chocolate. Se você começa a fazer o jejum, você pega essas bactérias suas que gostam de chocolate, por exemplo, que tem essa certa característica alimentar, e essas bactérias elas começam a morrer, porque você não está dando o que elas gostam. E aí o que acontece? Você percebe que depois do jejum você começa a melhorar muito seu comportamento. Por exemplo, a compulsão diminui, a vontade de doce diminui, a vontade de refinado. Por quê? Porque durante o jejum, além de você estar tendo um tempo para limpar o seu intestino, você também só está ofertando alimentos bons, né? E isso é a regra básica do jejum. Então o seu corpo ele vai ficar meio acostumado a receber aquele tipo de alimento. E isso é ótimo porque você vai selecionar boas bactérias para você. Em relação ao emagrecimento, eu já falei antes, mas é importante voltar a falar, porque depende muito da sua caloria. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa magra, quer fazer jejum porque você tem uma doença autoimune e quer melhorar a questão da sua imunidade, basta simplesmente você fazer, por exemplo, tirar as calorias, quer fazer um jejum mais prolongado de 24 horas, você distribui essa caloria no resto da semana. Ou você faz uma janela mais curta e se alimenta bem nesse período, mais do que o normal. Você não vai perder peso, tá? Então o jejum envolve muito isso aí. A gente tem alguns estudos em andamento também mostrando muita relação com o câncer, né? Exatamente porque o câncer são células desordenadas, células doentes, e entra no conceito da autofagia. Algumas relações do câncer também, principalmente na relação de quimioterapia e jejum. Alguns pacientes fazendo jejum durante a quimioterapia e potencializando o efeito do quimioterápico, exatamente porque o seu corpo vai sinalizar aquelas células mais doentes, aquelas células que não funcionam bem, e podendo ter um melhor efeito a quimioterapia. Então, o que é o jejum? O jejum é dar tempo para o seu organismo funcionar como ele deveria funcionar. Muito ajuda quem não atrapalha. Essa é uma frase que a gente pode vincular ao jejum. Se você oferta comida, trabalho o tempo todo para o seu organismo, se você deixa ele trabalhar, ele vai conseguir fazer tudo aquilo que ele foi feito. E existe muita relação também com os genes antigos. Os nossos genes da sobrevivência, da longevidade, da manutenção da vida, a maior parte deles estão quietinhos. O nosso gene existe no DNA, mas eles foram apagados, né? Eles não estão funcionando exatamente porque o nosso estilo de vida mudou completamente. Então, o jejum ele tem relação sobre isso, ativação, né, reativação de genes bons que estavam guardados
exatamente porque nosso estilo de vida mudou muito. E lembrando sempre do exercício físico, gente. Durante o jejum, é muito importante que você faça exercício físico. Você não precisa fazer exercício durante um jejum prolongado, por exemplo. Eu vou ficar 20 horas sem me alimentar. Eu preciso fazer exercício? Não. Nesse dia você pode respeitar o seu corpo. Mas nos outros dias o exercício precisa fazer parte da sua rotina. Algumas pessoas falam, mas o jejum perde massa magra, doutor. Perde se você já é uma pessoa sedentária. Aí realmente o seu músculo ele não vai ter finalidade no seu organismo. Mas se você é uma pessoa ativa, que se exercita, que movimenta, o seu corpo vai priorizar os músculos. Então, durante o jejum, ele vai manter aquilo e vai acabar queimando gordura e células que não tem muita função no seu organismo. Então, jejum envolve um novo estilo de vida. Eu costumo falar que ninguém pratica jejum, a pessoa vive o jejum. Jejum não é uma dieta, jejum é um estilo de vida. Envolve a sua alimentação, envolve a sua hidratação, envolve os seus pensamentos, envolve o exercício físico, envolve toda uma filosofia de vida. Durante o jejum, não é à toa que a gente vê muitas religiões praticam o jejum, exatamente por ser um momento mais de autoconhecimento, de autoconexão, exatamente uma filosofia, um momento que você vai estar com você, conectado com você e conectado com a sua fé, com o que você acreditar. Jejum transformou a minha vida, poderia passar dias falando sobre os benefícios do jejum. O jejum é uma coisa que você deveria colocar na sua vida, jejuns mais curtos, progressivos, de acordo com a sua realidade, e abusar sempre do jejum. Se você tiver uma rota metabólica que funciona bem, se o seu corpo responde bem à gordura, você tem uma liberdade para onde você for. Você não precisa passar vontade, você não precisa passar desespero, você vai aprender a se comportar aonde você estiver. Jejum é uma carta na manga, minha vida mudou muito depois do jejum e é algo que eu posso recomendar para todo mundo sem medo nenhum, porque jejum, ninguém precisa ter receio do jejum. Jejum nada mais é do que você voltar ao seu passado, ativar bons genes para o seu organismo e adotar um estilo de vida. Espero que eu possa ter trazido muita informação para vocês, benefícios, espero que vocês tenham entendido o poder, o benefício e como funciona o jejum. Se você respeitar o seu corpo, você vai ver como ele funciona muito bem em jejum. Jejum é viciante, prepare-se, vá fazendo do seu jeitinho, da forma, respeitando o seu corpo e se conectando com ele. Quando você entender essa filosofia, você vai entender os inúmeros benefícios. Depois você vem para contar, dê notícias e fale como sua vida mudou. A minha mudou muito com o jejum. Esse é um dos temas que eu mais gosto de falar. A gente completa aqui o nosso 3º episódio e eu espero que eu tenha trazido muita informação legal para vocês.